Lucas capítulo 22, versículo 19. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu, e serviu aos discípulos, recomendando: Isto é meu corpo, oferecido em vós. Fazei isso em memória de mim, todas as vezes que comerdes e beberdes desse cálice. Glórias a Deus. Eu sou o pastor Paulo e estou aqui gravando esse vídeo para falar a respeito da Santa Ceia. O que é a Santa Ceia do Senhor? Depois de sermos batizados nas águas, toda a igreja evangélica, uma vez por ano, uma vez por mês, existem algumas igrejas que tomam a Santa Ceia uma vez por ano. Mas a maior parte das igrejas evangélicas se tomam a Santa Ceia ou celebram o culto de Santa Ceia todos os meses durante o ano, ou seja, 12 vezes durante o ano. Né? Algumas denominações evangélicas têm o costume de celebrar uma vez por ano. E o que é a celebração da Santa Ceia? Celebração da Santa Ceia sempre tem que acontecer com aquele que é batizado. Uma vez você sendo batizado nas águas, na igreja evangélica, e só existe um batismo, você é batizado na igreja. Após o seu batismo, você passa a celebrar juntamente com a igreja, o qual você se batizou, todos os meses. Significa que se porventura, amanhã ou depois, você mudar de igreja por qualquer um motivo, né, você mude da igreja, você vai continuar na igreja para onde você for, permanecer tomando a Santa Ceia todos os meses. Isso é algo, irmãos, que para quem é batizado é importante, né, celebrarmos a Santa Ceia. E agora eu quero falar com você o que é a Santa Ceia do Senhor. Então, como eu acabei de ler aqui em Lucas capítulo 22, versículo 19, dizendo que Jesus também estava celebrando a Santa Ceia. Aqui fala da última Santa Ceia de Jesus aqui na terra, né, enquanto ele estava aqui conosco. Veja bem, voltando um pouco atrás, nós sabemos que o povo de Israel, no Egito, ficou durante 400 anos escravo de Faraó. Você deve se lembrar dessa história. 400 anos ficou como escravo. Faraó acabou com muitos judeus da época. Aí lembra de Moisés, aquele homenzinho que foi colocado ali nas águas e a filha de Faraó criou ele? Então, Moisés, depois de grande, Deus o chamou para tirar o povo de Israel lá do Egito, acabar com a escravidão de Israel do Egito. E o que aconteceu? Deus mandou as 10 pragas, que todos nós conhecemos das 10 pragas do Egito, e nenhuma praga Faraó deixava o povo de Israel sair da terra. Mandou a primeira praga, a segunda, a terceira, 10 pragas. As 9 pragas que Faraó mandou para o Egito endureceu cada vez mais o coração de Faraó e ele não deixou Moisés sair com o povo para o deserto. Mas a 10ª praga foi determinante. Deus diz que ele entraria em todas as casas, e mataria todos os primogênitos. O que é um primogênito? Primogênito é o filho mais velho. Então o anjo da morte entraria em todas as casas do Egito. A 10ª praga era que esse anjo da morte entraria em todas as casas. E entraria nessas casas e mataria todos os filhos mais velhos de todos. Mas Deus, como é um Deus grande, ele queria aplicar essa pena não em cima do povo de Israel, mas sim para todos os egípcios daquela época. Então Deus disse para que cada um que morasse, cada judeu que morasse naquela casa, o Senhor falou assim: eu vou dar o livramento para os meus filhos. O que vocês vão fazer? Vão pegar um animal, um cordeiro, vão sacrificar ele, né? E vão passar o sangue desse cordeiro na porta das suas casas.
E quando vocês passarem esse sangue na porta, que nós vemos que esse sangue simboliza, lá na frente simboliza também o sangue de Cristo, que também foi derramado na cruz. Que acontecia? Quem passasse o sangue na porta, o anjo da morte, quando viria para destruir o filho mais velho, ele não destruiria, porque ele viria o sangue. É como se aquele sangue não permitisse que chegasse o anjo da morte naquele lugar. Olha que interessante. E nós vemos que muitos anos depois, Jesus morreu na cruz e o sangue de Jesus nos trouxe vida, né? Então, olha que interessante. O sangue de Jesus nos deu vida depois que Jesus entregou a sua vida por nós. Então é como se Jesus, com a morte dele, passasse o sangue dele, que ele é o Cordeiro de Deus. O sangue dele foi passado na nossa vida. E através desse sangue, tirou o direito do anjo da morte destruir as nossas vidas. Olha que interessante. Mas voltando lá, quem passasse o sangue desse cordeiro na porta, o anjo passaria por cima dessa casa e não entraria lá e destruiria, né, o filho mais velho dessa casa. Então, o que significa Páscoa? Páscoa vem de Pessá, do hebraico, que significa Pessá ou passagem. Então, Páscoa significa Pessá ou significa também passagem. O que significa? Qual o significado da Páscoa? Páscoa significa passagem, que é quando o anjo da morte ia fazer a passagem por cima da casa que tivesse o sangue do cordeiro na porta. Olha que interessante. Glórias a Deus, nós temos muito que agradecer pelo sangue do cordeiro hoje estar gravado em nós, né? Então, e foi uma destruição total, né? A casa que não tinha o sangue o sangue do cordeiro passado na porta, o anjo entrava e destruía aquele lar. Pegava o filho mais velho e matava. E aí, o que ele fez? Também foi dentro da casa de Faraó, e o filho dele também, o filho que ele tinha, que ele amava tanto, foi destruído, foi morto. A Bíblia diz que Faraó ficou enfurecido e muito triste e disse para Moisés: sai daqui, Moisés, com esse povo, vai embora com esse povo para prestar culto a Deus lá no deserto. E Moisés, mais que depressa, pegou o povo e saiu e foi para o deserto. Ficou livre das mãos de Faraó. Por que eu estou contando essa história para você? Porque a Páscoa, que significa passagem, significa que todos os judeus, após aquele dia, né, depois daquele dia desse livramento, que Deus não matou os filhos mais velhos daquelas casas que tinham o sangue do cordeiro na porta, a partir daquele dia começaram a todos os meses, sempre eles comemoravam, né, a festa da Páscoa. Então o que é a festa da Páscoa? Não é coelhinho de Páscoa, né? A festa da Páscoa começou lá no deserto, quando o anjo da morte passou por cima de toda a casa que tinha o sangue do cordeiro. Então o judeu, ou o hebreu, né, que judeu e hebreu é a mesma coisa, a partir daquele livramento que Deus deu para todo o povo de Israel, passou-se a comemorar uma das festas do judeu, é a festa da Páscoa. Legal? Legal. Com o passar dos anos, aí vamos caminhar, a gente está falando lá, né, onde Moisés tirou o povo do Egito. Aí o mundo foi girando, foi indo, foi indo. Agora vamos para a época de Jesus. Na época de Jesus, quando Jesus nasceu, viveu, né, antes da morte dele, Jesus também celebrava a Santa Ceia. Ou melhor, celebrava também a Páscoa. Jesus também comemorava a Páscoa, porque Jesus era judeu. E como um bom judeu, também comemorava todas as festas que os judeus comemoravam, Jesus também comemorava. Tem várias festas, os judeus comemoram várias festas, né? Várias festas, são muitas festas que o judeu sempre comemorou. E uma das festas era a festa da Páscoa. E Jesus
também comemorava a época da Páscoa. Ele também comemorava a Páscoa, que era a passagem. Só que aqui onde nós acabamos de ler, né, que é em Lucas, no capítulo Lucas capítulo 22, versículo 19, a Bíblia diz que foi a última Páscoa que Jesus comemorou. Lógico que deve ter sido assim muito triste, porque a morte de Jesus já estava se aproximando, né? A morte de Jesus já estava ali quase se aproximando, e aí ele pegou e é nesse versículo aqui que a gente acabou de ler, que estava acontecendo a Páscoa. Aí ele diz: e tomando o pão, tava Jesus junto com todos os seus discípulos, estavam ali celebrando a Páscoa, né? Comemorando lá a Páscoa ou a passagem do anjo lá. Sempre o judeu comemorava isso. E aí nesse dia, ele diz aqui: tomando o pão, havendo dado graças, o partiu e serviu aos seus discípulos. E ele disse assim, que é o corpo de Cristo oferecido em vós. Então fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Então, a última celebração de Jesus da Páscoa foi ali, naquele dia. E aí ele celebrou a Santa Páscoa, só que ele diz? A Páscoa, como que era a comemoração? Era uma festa. Comia, bebia, pessoas traziam comidas, traziam bebidas, né, para se comemorar a passagem. O judeu comemorava isso milenarmente, no deserto, todos os lugares que o judeu estava, comemorava essa festa. E como que era essa festa? Traziam comidas, bebidas e todos celebravam juntos. Só que essa celebração da Páscoa de Jesus foi meio pesada, porque Jesus já estava vendo que ele ia ser crucificado. E os discípulos já estavam vendo que logo, logo Jesus ia ser morto. Né? Então foi uma Páscoa meio pesada. Mas mesmo assim, celebrando, como um bom judeu, Jesus estava celebrando a Páscoa ali naquele momento. Só que ele fez uma divisão de águas na celebração da Páscoa. Ele disse assim, que a partir daquele dia, todos que fossem comemorar a Páscoa, né? E ele diz isso tanto para o judeu que ficaria depois dele e para mim e para você, todos que forem comemorar a Páscoa, a partir dali, teria que comemorar o corpo e o sangue de Cristo. Por quê? Porque Jesus ia ser crucificado, ia ser morto. Então, aquele pão que ele estava nas mãos, ele dividiu entre os discípulos, e aquele sangue, que era o vinho, né? Ele também celebrou entre os seus discípulos. Então, veja bem, naquele momento, houve uma mudança na celebração da Páscoa. A partir daquele momento, se celebraria não com vários comes e bebes, como é hoje. Não, a partir daquele dia, se comemorava a Páscoa, partindo o pão, né, picotando o pão e distribuindo entre todos, e celebrando o cálice, que simbolizava o sangue de Cristo. Então, o que ele diz assim? A partir de hoje, todas as vezes que você comer o pão e beber o cálice, anunciai a morte de Cristo até que venha. Então, o que é a Santa Ceia hoje? A Santa Ceia hoje, se era comemorada antigamente lá no Egito, no deserto, e com o passar dos anos, como a Páscoa, né? E depois de Cristo, quando Cristo veio, ele falou: olha, agora vocês vão comemorar a minha morte e a minha ressurreição. Então, qual é o símbolo da Santa Ceia? Qual é o significado? É comemorar a morte e a ressurreição de Cristo. Então, assim como lá no passado se passava o sangue do cordeiro para evitar que o anjo da morte destruísse as famílias, a partir dali, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, a morte dele e a ressurreição faz passar também pela fé, né? Pela fé, nós também recebemos o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo em nossas vidas. E aí, hoje, para nós, por isso que eu falo, quando você aceita Jesus como Salvador, você olha para Jesus e fala: eu te aceito como Salvador. Quando você declara isso, na mesma hora você impede que Satanás continue agindo na tua vida, te escravizando e acabando com você e com a sua família. Então, a celebração da Santa Ceia hoje
ela é a Páscoa que era celebrada antes. E agora nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. E aí ele disse que todas as vezes que comerdes e beberdes, nós teríamos que fazer isso em memória de Cristo. Aí ele disse, até que eu venha. Logo, Cristo, irmãos, vai voltar. E quando Jesus voltar para nos buscar, nós também vamos celebrar a morte e a ressurreição, ou a Santa Ceia, também lá nos céus com o nosso Jesus. Glórias a Deus, né? Então, esse é o significado da Santa Ceia, né? Então, nós temos que sempre lembrar, quando formos participar da Santa Ceia. Para você participar da Santa Ceia, todo mês tem a celebração, cada igreja tem o seu dia certo. Na Igreja Batista Eclésia, é todo primeiro domingo do mês, nós celebramos a Santa Ceia. Se você não pode participar da Santa Ceia no dia da Santa Ceia, por algum motivo justificável, você pode participar na próxima quinta-feira. Mas o que significa a celebração da Santa Ceia? A celebração da Santa Ceia é mostrar que agora quem manda é Jesus na nossa vida. É mostrar que a partir de agora eu não mais vivo, mas que Cristo vive em mim. É que eu morri para o mundo e nasci para Deus. E o significado da Santa Ceia é que nós temos a comunhão, nós temos união com Deus e com a igreja. Então quem é batizado e não participa da Santa Ceia, perde a amizade, perde o amor, perde a comunhão com Jesus. Né? Então, se você não participa, se você não é batizado, você não tem essa comunhão com Cristo. Você não tem essa comunhão, esse amor, né? Esse carinho todo. Então, por isso que nós celebramos a Santa Ceia todo mês, para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Outra coisa também que é muito importante nós deixarmos aqui claro, é o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque isso é o apóstolo Paulo que ele nos ensina, né, a respeito da Santa Ceia. Olha só o que ele diz. 1 Coríntios 11 e 23. Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei isso, que é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes, olha, escuta isso, todas as vezes que comer e beber este cálice, você vai anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, a celebração da Santa Ceia é a celebração da morte e a ressurreição de Cristo, né? A morte e a ressurreição de Cristo. Aí no versículo 27 ele diz, portanto, qualquer que comer este pão, beber esse cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Significa que quando você se batiza, você tem que procurar largar a sua vida de pecado, se afastar das coisas erradas desse mundo, né? Então você tem que examinar você próprio. E se você estiver em pecado, praticando coisas erradas, irmão, não tome a Santa Ceia. Porque se você tome, você vai tomar, você vai ser culpado do corpo e do sangue de Cristo. Então, não coma e não beba a Santa Ceia no dia que você estiver em pecado. Não adianta você comer e beber lá, participar da Santa Ceia e ter raiva do seu irmão e não conseguir perdoar o seu irmão e ficar tendo uma vida como você tinha antes, né? Então é muito importante isso. E aí depois ele diz assim, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que morrem. Porque se nós julgássemos a si mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Né? Então, significa que muitos na igreja dormem, muitos na igreja estão vacilantes, errando, pecando. Então, esses só vão sofrer para sua própria condenação. Então, não coma e não beba na Santa Ceia se você estiver em pecado. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.